Apesar da Prefeitura do Rio ter cancelado os blocos de rua, muitos foliões curtiram o final de semana em eventos clandestinos e as festas particulares autorizadas. O cenário na Marquês de Sapucaí foi diferente do habitual nessa época do ano. Os desfiles na Passarela do Samba foram adiados para abril. E o repórter Daniel Penafirme, o cara que manda em Cabo Frio, traz pra gente a partir de agora, na tela. Os blocos de rua foram proibidos na cidade do Rio, mas esses foliões ignoraram a determinação da prefeitura. No centro da cidade, na rua Teófilo Otoni, essa turma curtiu o final de semana fantasiado ao som de muitas marchinhas de carnaval. Uma multidão tomou a escadaria da Câmara dos Vereadores e a Praça da Cinelândia na noite de sábado. Enquanto a Secretaria de Ordem Pública realizava patrulhamento pela cidade, os blocos clandestinos burlavam a fiscalização. Nos vídeos postados nas redes sociais, é possível ver policiais militares nesse local, mas os agentes não impediram e nem dispersaram a turma. Aqui na Avenida Marquês de Sapucaí, a Passarela do Samba, portões fechados, arquibancadas e camarotes vazios, sem samba, sem nada. Os desfiles foram adiados para abril, por causa do receio das autoridades de uma eventual explosão de casos da Covid-19, com a variante Ômicron circulando por aí. Mas, curiosamente, os bailes e eventos privados de carnaval podem acontecer normalmente. A festa num clube da Zona Norte do Rio teve muita gente em clima de folia. Na capital fluminense, o uso de máscara já foi liberado em áreas externas. Nosso samba rola aqui dentro com todas as normas de segurança, vacina, álcool gel. O meu segurança não deixa passar. Se não tiver a vacinação, ele não deixa passar. A gente não tem esse jogo de cintura, não. Segundo a Associação Brasileira de Eventos 2022, deve registrar 55% menos festas de carnaval do que 2019, quando ainda não havia pandemia. Segundo este infectologista, o cancelamento do carnaval de rua e o adiamento dos desfiles na Sapucaí não são medidas tão eficazes para conter a disseminação da Covid-19 se festas em ambientes fechados estão liberadas. O risco maior de contaminação, de transmissão, né, é dentro de ambientes fechados. Né? E as pessoas, enfim, num baile de carnaval, numa festa, num show, né, elas vão estar, enfim, muito certamente não usando máscara, cantando, bebendo, né, de maneira que a possibilidade de transmissão do vírus via aérea, né, é muito maior do que num ambiente aberto. Com certeza a gente tem que se preocupar porque, por mais que a gente queira ir pra rua brincar o carnaval, eu me lembro que eu estava lá em Raul do Cabo, né? Voltei ontem e a avó da Anitta, minha amiga, Simone Aparecida, falou: Caio, a gente tem que curtir o carnaval. Eu falei: meu amor, tem que ser com máscara, tem que ser com distanciamento, porque tem muito idoso na rua, a gente quer curtir o carnaval, porque desde que começou essa pandemia, o que mais a gente vê aqui é o quê? As pessoas trancadas dentro de casa. Por isso que a gente está vendo esse mundaréu de gente indo para a rua aí, tentando se divertir. Só que eu acho que a gente ainda tem que se preocupar com a gente mesmo. Por mais que os índices estejam baixando, ok? A gente não tem tanta gente internada, só que a variante Ômicron está aí. E a gente sabe que podem vir outras variantes, isso também preocupa a gente. Claro que eu quero ver essa imagem todo dia na tela aí, muita gente curtindo o carnaval. Só que no momento em que os especialistas falarem, hoje a gente pode curtir o carnaval com segurança, ok? Eu queria muito estar na rua brincando, colocando fantasia, me divertindo, dançando até o chão. Só que eu fico assim, será que eu vou levar alguma coisa para casa? A minha mãe que é de idade, tia Naína, o pessoal, o que eu devo fazer? Isso é muito importante. A gente percebe que a Prefeitura aqui no Rio de Janeiro tem trabalhado também para evitar que esse tipo de aglomeração possa acontecer. Ali os blocos que nesse momento eles não podem estar nas ruas, por exemplo. E o que está sendo feito para tentar resolver essa situação? É por isso, olha só, eu vou lá conversar com a repórter Mônica Chagas ao vivo para trazer mais detalhes a respeito disso, né, Mônica? Eu acho que a gente precisa falar também da questão da segurança da população. A gente quer brincar? Quer brincar. Quer curtir o carnaval? Quer curtir o carnaval. Mas com segurança, não é isso, Mônica? É isso mesmo, Caio. Se fosse 2020, aqui a Praia do Leblon estaria lotada
de foliões, pessoal com purpurina. Eu já estaria cheia de purpurina, mas não pode, né? A prefeitura proibiu os blocos de rua, né, por uma questão de segurança pública, né, até por conta, na verdade, da Ômicron, né? Então, assim, a gente tem que pensar, sim, que a gente ainda está numa pandemia. E por conta disso, a prefeitura intensificou o número de agentes da segurança pública, da ordem pública na cidade para ir contra esses blocos clandestinos, né? Por exemplo, esse final de semana, 8 blocos, a Secretaria Pública conseguiu dispersar 8 blocos no final de semana. A gente está ao lado do secretário municipal de ordem pública, o Breno Carnevale, que vai falar, são mais de 1.200 agentes atuando para tentar controlar, né, a situação aqui na cidade do Rio de Janeiro, né? Bom dia para o senhor, secretário. Bom dia, bom dia. É muito importante destacar que a gente está fazendo esse trabalho de fiscalização e ordenamento da cidade, contando com mais de 1.200 agentes, entre guardas municipais e agentes da Secretaria de Ordem Pública. A cidade está cheia, né? Muitos turistas aproveitando o Rio de Janeiro, muitos cariocas aqui ficaram. Então, nós estamos intensificando as ações nos principais pontos turísticos, onde as pessoas estão frequentando, nas orlas pela cidade e também na vida noturna, né? Nos bares e no restaurante, nesse entorno, para que as pessoas possam ir e vir com tranquilidade, para que a gente consiga organizar o espaço público com ações de ordenamento. Então, na praia, por exemplo, a gente fiscaliza a venda de garrafas de vidro nas areias que são proibidas, o que acaba servindo para prevenir qualquer tipo de violência. E com relação à proibição dos blocos, nós temos essa proibição. É importante destacar que a Secretaria de Ordem Pública desmobilizou aproximadamente 8 blocos, mas com relação a esse assunto especialmente, a gente pede sempre a colaboração das pessoas, né, a conscientização. Nós estamos nos pautando pelo diálogo com relação a essas pessoas que insistem em descumprir as regras. O mais importante é que a cidade está reagindo bem nesse momento de cidade cheia, tempo aberto. A gente teve jogos importantes do Campeonato Carioca no estádio Newton Santos, ou seja, são várias frentes de atuação que a Secretaria de Ordem Pública está tendo. E o importante é que a cidade está reagindo bem. Nós não tivemos maiores transtornos com relação a esses movimentos espontâneos, que o carioca tem o carnaval no DNA, mas é preciso, obviamente, nesse momento, um pouco mais de consciência, e por isso a gente está pautando a nossa ação pelo diálogo, pela conscientização. Doutor Breno, é o Caio falando aqui do estúdio. Como é que o senhor vai? Tudo bem, querido? É muito importante, Caio, secretário. prazer falar com você, com os telespectadores. Tudo bem, graças a Deus. Com certeza, né? É muito importante também, secretário, esse trabalho que vocês estão fazendo, principalmente para a gente conseguir dispersar esses blocos, porque a ordem da prefeitura nesse momento é não ter blocos, ok? Mas nós temos também festas aí particulares, festas autorizadas, já que o pessoal tem que entrar ali com tudo, carteira de vacinação, comprovar tudo isso e tudo mais. Mas nós já temos aqui no município do Rio de Janeiro, basicamente mais de 80% da população vacinadas, não é isso? Ou seja, então a gente... Por que não ter os blocos na rua, doutor? Já que a gente tem ali as pessoas, muitas delas vacinadas, as pessoas querendo curtir o carnaval, e quem não tem dinheiro para bancar uma festa privada, ela vai querer ir para o local público. Ou seja, como explicar isso para a população na hora que vocês vão chegar lá e falar que não pode ter aglomeração, uma recomendação da prefeitura para se tomar cuidado? Só que tem as festas particulares, onde as pessoas estão ali chegando com o passaporte da vacinação, só que a gente já sabe que no Rio de Janeiro, mais de 80% da população, essas pessoas já estão vacinadas. Não é isso? É importante destacar que os eventos autorizados, né, os eventos particulares, eles estão autorizados. O carnaval, né, na forma como a gente conhece aqui no Rio de Janeiro, é uma festa absolutamente tradicional que move multidões para a cidade. Então ela exige um planejamento especial, né, tanto do ponto de vista da ordem pública como de outros serviços do município. E esse planejamento, essa decisão foi tomada com base em critérios científicos, né, que no momento em que ela foi tomada, não era possível cravar que seria viável realizar o desfile dos blocos pelas vias. Então esse planejamento, ele não haveria tempo hábil para realizá-lo. Então, até pelo ponto de vista também da ordem pública e até da viabilidade da festa popular, né, essa festa precisou ser adiada por esses motivos. Mas a gente repete que as pessoas podem permanecer em via pública, né, não há que se falar em nenhum tipo de toque de recolher, pelo contrário, mas a gente pede a colaboração das pessoas para que não fechem vias públicas, não prejudique a locomoção das pessoas que estão na cidade, dos veículos nas grandes vias, e a gente está trabalhando para manter a cidade
com ordenamento, com tranquilidade, para que as pessoas possam aproveitar, seja nos pontos turísticos, seja no estádio de futebol, seja nos eventos particulares ou nas praias, para que essas pessoas possam aproveitar a cidade com tranquilidade. Não, com certeza, secretário Breno, eu entendo isso, e se é uma determinação da prefeitura, tem de ser cumprida, ok? Se não pode ter bloco, não pode ter bloco, ok? Está pontuado no Rio de Janeiro e nos demais municípios do estado, onde os prefeitos determinaram que não vai ter carnaval, não vai ter bloco na rua. Entendo isso. Eu queria até muito que o secretário municipal de saúde, o Sorães, pudesse estar no Skype aqui com a gente, até para que eu pudesse, sabe, secretário, explicar aqui para a população que me pergunta para a Branca, o doutor Carregosa, tipo, ué, mas por que o pessoal lá no fechado pode caro pra caramba e aqui no barato não pode? Ok? Porque as pessoas querem ir para a rua. Por mais que a gente precise ter a consciência de que, gente, tem a Ômicron, isso, aquilo, só que quando a gente dá a notícia de que os índices estão baixando e essas pessoas estão no local arejado, aberto, tudo bem que o pessoal está aglomerado, mas no local fechado também está aglomerado, gente, não está? Ah, tem o passaporte de vacinação, mas a prefeitura já falou que mais de 80% da população já foram vacinados. Ok, então vamos poder explicar isso para a população para que as pessoas não fiquem contra aquilo que eu acho que é certo. O que eu falo que é certo é que a prefeitura determinou que não pode ter bloco, vocês da CIOP vão lá e vão fazer isso para poder cuidar da população. Só que a população também vai querer respostas. Ok? Essa imagem, no momento que a gente fala de pandemia, me preocupa. Só que eu estava conversando antes de vir para cá com a Rafaela Coutinho. Rafaela, eu falei com a assessoria de imprensa, o pessoal me lembrou que as pessoas estão na rua, nem todo mundo precisa estar de máscara, mas tem que ter um certo distanciamento. Houve realmente a diminuição aí do número de infectados. Legal, eu entendo isso. Só que naquele momento, e quando a gente fala que não pode ter bloco, não pode ter isso, não pode ter aquilo, e quem não tem dinheiro para pagar uma festa dessa cara, não pode ir porque lá pode entrar com passaporte, aí eu tenho que fazer o questionamento. Então, o doutor Carregosa está aqui com a gente hoje no estúdio, Marcelo Carregosa, até é interessante, Carregosa, para a gente poder abrir esse diálogo, para que quem esteja em casa consiga falar, aquela visão do doutor Carregosa também é interessante. Na sua visão, como é que o senhor vê isso? Só boa tarde a todos, boa tarde ao Breno, para explicar mais ou menos como funciona, que o pessoal de casa obviamente não sabe como funciona o inteirinho das ocorrências. Primeiro que a gente tem uma situação atípica sanitária, então até os 45 segundos do tempo você não tem como tomar uma postura se pode ou não pode ter o evento. E aí o que acontece? Como funciona o carnaval? O carnaval você tem um ano de planejamento, por mais que pareça, entre aspas, uma confusão, ele tem que fazer todo um planejamento, desde quanto o caminho que os blocos vão fazer, o percurso, o tempo, porque o que acontece? O bloco não pode passar perto de hospital, não pode passar perto de bombeiro, de polícia, porque se tiver alguma emergência você vai travar. Você tem que fazer um cálculo de quantos policiais e guardas municipais são por pessoas em cada bloco e como vai ser esse deslocamento deles. Então é toda uma logística que você tem que fazer que demora muito tempo para você preparar. E o que acontece? Você ainda tem medidas, querendo ou não, sanitárias que têm que ser tomadas. Então, quando você faz um evento privado, a responsabilidade do evento é de quem está fazendo. Ele vai seguir os protocolos, ele tem a licença, e se ele não seguir, a prefeitura vai chegar lá, o doutor Breno vai chegar lá e vai fechar o evento. O problema é que quando você tem medidas sanitárias e você não pode fazer esse planejamento, que é o caso da via pública, você cria uma situação que realmente é meio complicada. Isso não só da Prefeitura do Rio, mas todas as prefeituras estão fazendo isso, porque elas têm medidas que elas têm que cumprir, de não fomentar, inclusive, a aglomeração, e esses blocos vão aglomerar, sem todo esse planejamento que você não pode fazer tendo essas medidas, e é um planejamento muito complexo, não é? A gente chama que são os POPs, né, que são os protocolos operacionais, e são integrados. Então, são todas as instituições que se unem para fazer todo esse planejamento de efetivo, de como vai ser os horários e tudo mais. Vai ter que chamar, primeiro a prefeitura faz, chamar os blocos, ver que todos os blocos têm, ver como vai ser todos os protocolos. Por isso que o pesadelo da prefeitura e o pesadelo de carnaval, e o doutor Breno vai poder falar, são esses blocos que não têm autorização. Por quê? Você não tem controle do que pode acontecer. Quando não dá um problema, beleza, foi um bloco legal, mas na hora que pode dar um problema, pode ser um arrastão, aqui é Rio de Janeiro, pode ter um arrastão, pode ter alguém pisoteado, pode ter uma confusão, uma bomba pode estourar lá.
E aí, quando você não tem um bloco com planejamento, a coisa pode sair de controle de uma forma que as pessoas não têm nem ideia, que vai sair gente morta, porque não teve o planejamento necessário. Em cima disso que o senhor falou, o doutor está aqui também ainda, né? O secretário Breno Carnevale, acho que isso foi muito importante que o Carregosa trouxe para a gente aqui, essa questão dos blocos que não teriam autorização e que mesmo assim viriam para as ruas. Bem que hoje a gente sabe que até os blocos que eles poderiam ter autorização não poderiam estar na rua. Esses acabam sendo problemas que vocês da FCEOP acabam enfrentando também aí na rua, no momento em que não pode ter bloco, mesmo aqueles que seriam autorizados não podem vir para a rua, só que aí vem aquele desautorizado e que acaba ferrando tudo, né, Breno? Pois é, aproveito para mandar um abraço aí para o meu amigo Dr. Carregosa e aproveito também para agradecer, né, aos blocos tradicionais que não desfilaram, que compreenderam, né, a necessidade da gente esperar um pouco mais para a realização do Carnaval, estão colaborando com o poder público, isso é muito importante para a gente e isso só reforça o quanto a população carioca ela tem compromisso com a coletividade. Então as pessoas, elas podem sair às ruas, né, elas podem ir para as praias, para os pontos turísticos, como eu falei. Agora, o que a gente pede é que efetivamente não haja o desfile dos blocos, o que está sendo respeitado hoje, a realidade da cidade. A cidade responde bem à lotação máxima dos hotéis, responde bem à quantidade grande de turistas e cariocas que estão na cidade, né, com tranquilidade, com organização, e não há que se falar em blocos de carnaval, como a gente costuma ver no carnaval tradicional, né? Evidente, ainda há aqueles que insistem em descumprir as regras, por isso a nossa equipe, né, atua no sentido de desmobilizar essas pessoas. A gente também está com a parceria com a Conlurb, aplicando multas do lixo zero para as pessoas que poluem a nossa cidade, e a Secretaria de Ordem Pública, junto com a Guarda Municipal, com esses 1.260 homens, vai continuar fazendo esse trabalho de reforço no patrulhamento, na organização do espaço público, para que a gente possa ter um feriado com tranquilidade aqui no Rio. Você que está acompanhando o SBT Rio sabe que pode participar com a gente aqui, utilizando a hashtag SBT Rio no Twitter. A sua pergunta ou a sua opinião a gente vai colocar ali. Você viu agora há pouco, o colega colocou, ó, festa privada, pode, e a festa para o público não pode? Tá ali, ó. Olha lá, alguém tinha festa particular, pode, a outra não pode. Eu questionei isso aqui. Olha, o secretário, é muito importante, eu até queria muito que o doutor Sorange pudesse estar com a gente aqui para tirar algumas dúvidas da população, né? Isso seria muito importante. Mas eu volto a falar com o senhor também, o secretário, porque é um trabalho árduo, vocês têm que explicar para as pessoas que elas não podem estar ali. O senhor disse algo interessante agora, as pessoas podem estar na rua, curtindo aí os festejos, mas o bloco não pode. E isso é importante a gente passar para a população. Curtir na rua pode, bloco não pode. Perfeito. É muito importante destacar que a Prefeitura trabalha justamente para isso, para as pessoas terem a tranquilidade de sair às ruas, com as ruas organizadas, com o trânsito fluindo bem, inclusive nos acessos aos eventos particulares, e destacar, né, que nós temos um planejamento operacional reforçado para esse período e graças a Deus a vacina, né, está permitindo que a gente tenha um ano de 2022 diferente do ano de 2021, com mais tranquilidade, com mais capacidade de diálogo, e a gente reforça a importância da população e fica aqui o nosso pedido para que a população colabore, tenha essa consciência, reforçando o compromisso do poder público em prol da população. Opinião do telespectador falou, o pessoal pediu, né? A prefeitura pediu para deixar o bloco em casa, mas o pessoal veio com o bloco para a rua. Mas, ó, não pode. A recomendação da prefeitura é que não pode. Secretário, obrigado por sua participação aqui no SBT Rio. Saiba que toda vez a gente conta com vocês aqui, até para levar essas explicações para o povão. E atenção, hein? Se tiver bloco na rua, por favor, secretário, não deixa não, porque a gente sabe que nesse momento não pode.